Em 1 Coríntios capítulo 13, verso de número 4, a Bíblia diz assim, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, diz assim: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. E nesta noite nós vamos falar, o amor não é invejoso. Fale assim, o amor não é invejoso. Amém? Sente-se um pouquinho só, por favor. Nós estamos falando sobre investindo em grandes relacionamentos. É a última quinta-feira que eu vou falar sobre isso. Amados, a palavra de Deus nos mostra que nós, cristãos, que fomos lavados e remidos no sangue de Jesus, não temos condenação para nós. Nós que conhecemos as Escrituras e temos a bênção do Deus da provisão, Jeová Jireh, sobre a nossa vida. Nós que temos o melhor manual de filosofia, de educação, de ética, de saúde, que é a Bíblia Sagrada. Nós que temos uma família abençoada, pautada nos princípios bíblicos, nós devemos e podemos ser o povo mais feliz, mais abençoado desta terra. Nós podemos ser sal da terra e luz do mundo, de tal maneira que nós atraímos as pessoas para fazer parte da nossa vida, da nossa comunhão com Deus, da nossa família da fé. A Bíblia diz lá em livro de Atos, que a cada dia Deus enviava à igreja os que deviam ser salvos. Ele acrescentava à igreja os que deviam ser salvos. Então o crente, ele não pode ser chato, ele não pode ser invejoso, ele não pode ser egoísta, não é? Paulo está falando, o crente, ele tem que ter o amor de Deus, ele tem o amor de Deus, não é que ele tem que ter, ele tem. Na verdade, o amor de Deus está derramado no coração dele pelo Espírito Santo. Então, o crente, ele não pode guardar ressentimentos, não, isso aí é coisa de quem não é crente, de quem não conhece o amor, de quem não é amado por Deus. Então, nós temos falado sobre algumas coisas para ajudá-los, e eu também, nós aprendemos a melhorar a cada dia mais. A Bíblia diz lá em Provérbios que a vereda do justo é como o romper da aurora, que vai brilhando cada vez mais, até ser dia perfeito. Então, a vida do cristão, a vida espiritual do cristão não é uma decadência. Fui batizado, cheio do Espírito Santo, agora começa a cair espiritualmente. Não. A vida do cristão cada dia vai crescendo. A vereda do justo, o caminho daquele que é amado por Deus, que vive na presença de Deus, ele vai brilhando cada vez mais. Ele vai melhorando nos seus relacionamentos dentro de casa, ele vai prosperando financeiramente, ele vai estudando, aprendendo mais, vai ensinando mais, vai vendo os netos e até os bisnetos. A Bíblia diz que nós veremos isso tudo, nós viveremos. Se nós ouvirmos a Deus, nós comeremos o melhor desta terra. Eu posso ouvir amém? Então, não sei como é que está a sua vida espiritual, mas se está aqui assim, nós pregamos para que, certo? Não para que diminua, para que, claro, o ego diminui, mas a vida espiritual sobe, né? É uma crescente, certo? Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre melhorar os relacionamentos, amando as pessoas, e o amor não é invejoso. O amor não é invejoso. Então, você vai perceber aqui que hoje nós vamos falar sobre zerar rivalidades. Nós que somos cristãos, nós não temos que competir com ninguém, não. Nós não temos rivais. Paulo fala assim que o único inimigo que nós temos é o diabo, né? O nosso inimigo não é a carne, não é o sangue, não é o vizinho, não é o patrão, o ex-patrão, a esposa, os filhos, os pais, misericórdia. Não é o governo. Nosso inimigo é espiritual. Então, se há uma rivalidade, é com relação às forças do mal. E a inveja não é uma coisa de Deus. Então, nós não somos invejosos. Nós não buscamos rivalidade. E é muito interessante que a inveja, quem tem um sentimento de inveja, ele sempre é aquela pessoa que diz assim, que quando tem alguém que ele inveja e aquela pessoa não se dá bem, aí eu lembrava quando era criança que a gente falava assim, bem feito.
Só que às vezes a pessoa estava fazendo tudo certo. O invejoso, quando vê o outro dando certo, mas aí o outro cai, ele fala assim, bem feito, porque eu sou melhor do que ele, né? Porque eu é que mereço essa promoção. Então, é muito interessante isso. Há uns dias atrás morreu um ator famoso no Brasil, que estava com coronavírus, e às vezes até mesmo alguns cristãos começaram a difamá-lo, a desejar misericórdia, não nós aqui, mas algumas pessoas, pseudo-cristãos, não é? Na verdade não tem o amor. Começaram a difamar e dizer, né, coisas que não precisa falar isso. Porque nós amamos as pessoas, não temos inveja. Não é porque tal pessoa que pensa diferente, faz diferente de nós, é promovido, que a gente é prejudicado. Se eu penso assim, é porque tem inveja no meu coração. Fulano está fazendo tudo errado, está dando certo, eu estou aqui, isso não é justo e tal. Isso é inveja no meu coração. Então, nós temos que tomar cuidado, porque alguma raiz de inveja, se for plantada no nosso coração, essa raiz brota e vira árvore. Então, a inveja, só para explicar um pouquinho, embora vocês já sabem muito bem, a inveja é o querer o que o outro tem e querer que ele não tenha mais aquilo que eu tenho agora. Ou seja, que ele me dê para mim e ele não tenha mais aquilo. O ciúmes é assim, eu quero o que é seu. A inveja é assim, eu quero o que é seu e eu não quero mais que você tenha isso. Misericórdia. A inveja, se eu perguntar aqui, alguém tem inveja? Então, não, claro que não, pastor. Mas se eu falar assim, alguém já sentiu aqui inveja? Agora eu vou fazer pergunta aqui. Quem já sentiu inveja? Só os fariseus não levantam a mão, né, irmão? Todos nós, em algum dado momento, já pensamos, mas nós já nos livramos disso, amém, irmãos? Então, amém, aí tem que ser mais forte, amém, irmãos? Amém. A gente vê inveja dentro da família, às vezes. A Bíblia diz que Jacó e Esaú, um tinha inveja do outro, e eram irmãos. A Bíblia nos mostra que Raquel não tinha filhos, e Lia tinha, e havia inveja. A Bíblia fala que Davi venceu Golias, e aí as mulheres cantavam assim, o pastorzinho lá, o Davi venceu Golias. E as mulheres diziam assim, Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. E o rei, com coroa, com capa, com cetro, com soldados, com reino, tinha inveja do pequeno Davi, por causa da música e do cântico das mulheres. E inveja, às vezes acontece no trabalho, entre profissionais. Pessoa que não sabe dar valor ao outro profissional que é seu concorrente. Então existe essa questão da rivalidade. Eu só vou me dar bem quando o outro quebrar. Esse é o pensamento do invejoso, misericórdia. Às vezes existe inveja dentro da mesma profissão, no mesmo ambiente de trabalho. Às vezes existe inveja na escola, não é? Quando às vezes o coleguinha compra um material escolar mais bonito, de grife, aquela capa bacana de último tipo, e às vezes o outro não pode comprar, ou uma roupa. Às vezes a inveja, ela vai adentrando sorrateiramente, né, dentro da igreja. Pode ter inveja? Não aqui, né, porque nós estamos pregando inclusive sobre isso hoje. Às vezes está na questão assim, canta bem, mas a roupa dele, olha que roupa que ele está usando. Isso é inveja. Fulano lá, né, prega bem, mas aquele outro lá pregou melhor outro dia. Isso é inveja. Às vezes porque a gente não prega igual aquele que pregou bem e não tem a coragem de admitir. Pregou bem, canta bem, é uma bênção. Que cresça mesmo, que prospere mesmo. Esse deve ser a nossa alegria.
de ver os nossos irmãos, de ver os nossos colegas de trabalho prosperando, comprando, adquirindo. Glória a Deus, que cresça mesmo, que vá para frente, que Deus abençoe, porque o amor não é invejoso. Diga assim: o amor não é invejoso. Então existem diversas situações. A inveja, a gente vai perceber, você já sabe disso, que a inveja destrói relacionamentos. A inveja destrói relacionamentos. Se há inveja, não há saúde na amizade, não há saúde no relacionamento. Por exemplo, a inveja causa conflitos. Olha lá em Tiago capítulo 4, verso 1, diz assim: a inveja causa conflitos. Olha só o que diz: de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Quando a pessoa ela tem inveja, os desejos estão sempre lutando dentro dela. Ela está sempre tentando chegar num lugar, parece que nunca chega, e sofre por causa disso. Então, a pessoa que inveja o outro, ela sempre procura ter aquisições melhores do que o outro tem, né? Sempre quer ter mais do que o outro. A gente vive uma época aí, aonde diz assim: se você comprar esse aqui, você vai poder mais do que aquele outro lá, porque esse aqui é melhor do que aquele outro lá. Esse aqui é plus, este é top, esse é o mais melhor de bom, como eu falo brincando. Se você comprar, você vai ter alegria. O outro lá é mais feliz porque ele tem, você não tem. Aí fica aquele conflito interior, e aquele conflito por causa do outro também. Às vezes existe inveja que causa conflitos dentro do casamento. Às vezes a mulher fala assim: você fica aí jogando bola, pode fazer tudo e eu não posso, não é? Ou então ele tem inveja dela porque na hora que ela fala, as pessoas prestam mais atenção, ela é mais carismática, aí ele fica lá com inveja da sua mulher. A gente percebe que existem essas situações que, quando há inveja, o relacionamento começa a ficar muito ruim. E às vezes é dentro de casa. Esses conflitos são internos. Outra coisa que a gente aprende sobre inveja é que a inveja incita ressentimentos. A inveja incita ressentimentos. Olha lá o que diz em Tito 3:3. Nossas vidas estavam cheias de rancor e inveja. Odiávamos aos outros e os outros nos odiavam. Paulo, né, está falando aqui a Tito que antes de conhecer o amor, antes de nascer de novo em Cristo, que quando nós estávamos nas trevas, nossas vidas estavam cheias de rancor e inveja. Então, ele fala que nós chegávamos a odiar uns aos outros. Você odeia alguém, irmão? Você está com ódio de alguém? Paulo está nos ensinando aqui nesta noite que a inveja, ela incita ressentimentos. Então nós não podemos, se antes nós invejávamos e odiávamos uns aos outros, agora não mais. Agora não mais. Agora nós amamos uns aos outros. E até os nossos inimigos, Jesus falou: ore por eles, abençoe a vida deles. Antes nós éramos assim, odiosos, invejosos e odiávamos. Agora nós amamos uns aos outros, nós amamos os irmãos, amamos uns aos outros. Eu posso ouvir amém, irmão? Então observe, meu querido, em Tiago 3,16 também diz: por onde você encontra inveja, ali você encontra desordem e toda sorte de mal praticado. Por causa da inveja existe mentira, a pessoa adultera por causa da inveja. Adulterar não quer apenas dizer traição conjugal. Adultério, às vezes, é você adulterar, é você mentir acerca de alguma coisa, é você vestir algo ruim com uma roupa boa para adulterar. Você adulterou. Eu já ouviu falar de adulteração na gasolina?
vende mais barato, mas é adulterada, ela é corrompida, ela é falsa, ela não é original, não é verdadeira. Então, por causa da inveja, algumas pessoas entram em desordem, falam mal, fofocam por causa de inveja. Se alguém te procura para falar mal de mim, para falar mal do seu parente, para falar mal de alguém lá da academia que você faz lá, ginástica, e começa a falar mal, é porque tem inveja daquela pessoa, certo? Então, sempre que alguém chegar a falar mal de outros para você, preste atenção. Às vezes essa pessoa que fala mal e fofoca, é porque tem inveja, quer ser como aquela outra pessoa, não consegue e às vezes tenta difamá-la, tenta substituí-la, adentrar no lugar dela, porque há um vazio, há uma doença no coração. Olha outra coisa, meu querido, nós percebemos em Provérbios 14:30, a inveja faz a pessoa se sentir miserável. Olha lá o que diz: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Diga assim: a inveja apodrece os ossos. A Bíblia diz, e a palavra diz que o Evangelho, a palavra de Deus, ela separa juntas e medulas, ela vai até o tutano do osso ali, e traz saúde. Mas também a inveja apodrece até os ossos. Então uma pessoa que tem inveja, ela se sente miserável. Quem tem a inveja consigo, se sente uma pessoa miserável. Então, a inveja é como um câncer na alma, que vai comer a pessoa viva, se ela não prestar atenção, se ela não mudar o comportamento, se ela não encontrar a libertação e a verdade que está em Jesus Cristo no seu grande amor. Amém, irmãos? Outra coisa, rapidinho aqui, meu querido. Como que a gente faz para eliminar a inveja da nossa vida? Como eliminar a inveja de nossas vidas? Primeiro, não tente mudar as circunstâncias. Eu estou com inveja, então eu vou ter que mudar esse quadro aqui, eu vou ter que comprar bastante, eu vou ter que ter um monte para me mostrar e provar, tá vendo? Eu também posso, mudei a circunstância. Não, isso não vai dar certo. Porque sempre, por exemplo, alguém tem mais dinheiro do que eu, tem mais fama do que eu, ok? Alguém tem mais popularidade, tem mais likes nas redes sociais, alguém é mais famoso do que eu. Aí eu quero ser como aquela pessoa, eu quero ter mais do que aquela pessoa, eu quero estar no lugar daquela pessoa. Então eu vou lá, pinto e bordo, né, para alcançar, mas na hora que eu chego lá, às vezes aquela pessoa já está com muito mais do que quando eu consegui chegar. Não sei se você me entende. Mesma coisa de materiais, bens materiais. Minha vizinha comprou uma geladeira lá de inox, coisa mais linda. Eu vou comprar uma igual, eu também vou comprar, também vou ter, também posso, vou comprar. Né? Aí compra lá, depois de 3 meses sai um novo modelo. E às vezes aquela vizinha compra um modelo mais novo, e aí? Você trabalhou para comprar aquela. Então, não adianta querer dar duro para ter mais do que o outro, no sentido de mudar as circunstâncias, não é? A Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, quando ele poderia ter matado o rei Saul perseguia o Davi, porque queria matá-lo, porque ele era uma ameaça. Então o problema não estava em Davi, não era que Davi era presunçoso, não, é que Davi tinha unção do Espírito Santo, e o rei já não tinha mais a presença e o amor de Deus, então ele queria matar Davi de todo jeito. E certa vez, o Davi pegou o rei com a calça na mão, literalmente, dentro da caverna, fazendo necessidades. E daí ele tinha oportunidade de matar o rei, e os soldados que estavam aliados de Davi
agora é a sua vez, acaba com ele, está tudo resolvido. Mas ele não faz isso, porque Davi entendia que se Deus queria colocá-lo naquela posição, quem tinha que fazer era Deus, e não ele mesmo. Quando você é amado por Deus, quando você tem o seu próprio valor, você não quer tomar o lugar de ninguém. E Deus vai colocar você aonde Ele quiser. Até porque quem é Senhor na sua vida é Jesus Cristo, é Deus mesmo. É o propósito e o plano de Deus para a sua vida. Amém, irmãos? Então não tem essa coisa de puxar o tapete, de aproveitar que agora está com a calça na mão. E agora então minha vingança será maligna. Eu lembro quando eu era garoto, tinha um programa de televisão que tinha o vampiro brasileiro, né? Não sei se vocês se lembram disso. Então, quando você tem a graça de Deus, o amor de Deus, o amor não é invejoso. Então ele falou assim: eu não vou tocar no ungido do Senhor, não. Davi entendia que se Saul, mas Saul, ele estava fazendo errado, alguém tinha que fazer alguma coisa sobre isso. Realmente, mas quem tinha que fazer isso sobre o rei não era alguém que estava abaixo dele, era alguém que estava acima do rei. Então esse negócio era com Deus, não era para Davi resolver. E Davi ficou de boa, não o feriu, não o matou, teve outras oportunidades, mas não destruiu o rei, porque ele sabia quem ele era. Quem você é muito importante. Então observe que aqui a gente precisa entender que não dá para mudar as circunstâncias. Ele poderia ter matado o rei lá e se tornado rei? Poderia, no lugar do Saul? Poderia. Alguém até diria, é justo. Mas haveria um quesinho na consciência dele. Eu cheguei lá, mas não era para chegar assim. Então, quando a gente tem o temor de Deus e o amor de Deus, a gente não inveja. Até porque tem o tempo certo para todas as coisas também debaixo do sol. Posso ouvir amém, irmão? Outra coisa, meu querido, se você estiver motivado pela inveja, você irá se desgastar tremendamente, porque sempre haverá, então, um nível mais alto para conquistar. Não é? Eu cheguei, eu conquistei, mas a motivação não pode ser a inveja. O crente não vive motivado pelo erro, pelo engano. Nós somos motivados pelo Espírito Santo de Deus, pelo amor de Deus nos nossos corações. Outra coisa, meu querido, não tente mudar também seus sentimentos, porque a gente tem dificuldade para mudar os sentimentos. Quando alguém está triste, é difícil você estar triste e você mudar o sentimento. Você tem que mudar a sua perspectiva, porque daí o sentimento vem junto com a perspectiva, não é? Se você está com medo, eu não vou ter medo, não vou ter medo, não vou ter medo, não vai adiantar, você vai ficar com medo. Mas se você começar a olhar de uma outra forma as coisas, então o medo vai indo embora e vai chegando a coragem. Então, com relação à inveja, não é para mudar o sentimento, é para mudar a visão, a perspectiva. Como você vê uma situação, você então começa a negociar com a inveja, certo? Então, se eu me vejo adequadamente, então eu começo a conversar com esse sentimento da inveja, e ele vai perdendo o seu significado, a sua força na minha alma. Olha só, outra coisa, meu querido. Então, nós temos que mudar a perspectiva. A perspectiva. Às vezes, da forma que nós estamos olhando é que está errada, não é? Eu lembro, eu sempre conto a história do vô, que estava dormindo, né? E o menino, o netinho, estava comendo queijo, e foi lá, o vô estava dormindo, ele foi lá e quis dar o queijo para o vô, e passou o queijo assim no bigode do vô, e o vô não acordou, ele foi embora. Aí quando o vô acordou, ele falou, nossa, que cheiro horrível, né? Daí ele foi
lá no banheiro, deu descarga. Nossa, que cheiro horrível, deu descarga. Aí saiu, foi na cozinha, procurou uma geladeira. Nossa, está cheirando ruim. Aí saiu lá no quintal, cheiro terrível. Ele falou assim: nosso Deus, o mundo inteiro está fedendo. É que tinha o queijo aqui. Ele tinha que mudar a perspectiva, ele tinha que se olhar. Ele tinha que observar no espelho, né? Que ele ia ver que o problema era o queijo aqui no seu bigode. A pessoa que sofre de inveja, ou que tem a inveja, ela quer o lugar de todo mundo, ela só não acha o seu lugar. E enquanto uma pessoa não encontrar o seu próprio lugar, o seu próprio desígnio, o seu próprio propósito, ela sempre vai tentar ser o outro, sempre vai procurar o lugar do outro, a namorada do outro, o marido da outra, o carro do outro, o emprego do outro, a profissão do outro, a faculdade do outro, tudo do outro. Mas quando ele deixar-se achar por Deus e perceber o seu significado, ele vai dizer assim: o mundo inteiro é uma bênção e Deus está no controle de todas as coisas. Então mude a perspectiva. Agora, como você vê a situação é o modo como você negocia. Já falei sobre isso. Então, 3, supere a inveja nos relacionamentos. Observe só uma coisa, meu querido. Em primeiro lugar, resista à comparação com os outros. Em 2 Coríntios 10, 12. 2 Coríntios 10, 12, o apóstolo Paulo diz assim: não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Então aqui Paulo está dizendo, e nós precisamos aprender a não nos compararmos com os outros e também não nos exaltarmos a nós mesmos. Agora, em Gálatas 6, até porque a comparação, ela só pode existir se for feita de duas coisas realmente, absolutamente iguais. Então assim, você pode comparar um sabão em pó com outro sabão em pó, mas você não pode comparar uma pessoa com outra pessoa. Você não pode comparar um brasileiro com um americano. Brasileiro é brasileiro, aleluia, e americano é americano, japonês é japonês, maravilha. Cada um tem a sua personalidade. Então a gente percebe aqui que não dá certo esse negócio de comparação. Observe também, Gálatas 6,4, Paulo também diz: cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Então eu preciso ser a minha melhor versão para mim mesmo. Eu não tenho que ser uma melhor versão para ser melhor do que o nosso queridão ali, o Denilson. Eu não tenho que procurar a melhor versão para chegar onde a Risa está. Eu tenho que me colocar diante de Deus e falar assim: Senhor, eu quero ser o melhor André que eu posso ser. Vou buscar isso, que o Senhor faça sua vontade na minha vida. Comparar-se com outros é estupidez. Nós somos diferentes. Está chegando uma época agora que a tecnologia faz com que você olhe numa câmera e o sistema já identifica a sua íris, o seu rosto, e fala: é o André, pode deixar passar. Nós já vivemos numa época já antiga da impressão digital. Somos 8 bilhões de pessoas na Terra, mas cada um tem a sua impressão digital diferente. 8 bilhões, não sei nem quantos zeros que tem que pôr aí. Então é muita gente, e nós somos diferentes, graças a Deus. Imagine se fosse tudo cinza na vida, irmão.
Se as flores fossem todas rosas, tudo rosa, só rosa, 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 ia enjoar. Graças a Deus, umas são amarelas, outras são vermelhas, né? Outras nascem no inverno, outras aparecem no verão, glória a Deus, né? Então, a gente vive uma variedade também de seres humanos. Então, comparar-se com os outros é estupidez. Comparação é raiz de inveja. Eu queria pregar igual fulano, cicrano. Às vezes eu sou meio que assim, sabe? Querendo ser pescado nessas ideias. Eu falo, não, mas peraí. Por quê? Eu sou o que o Senhor chamou, não é? Eu sou o que sou, não é? Paulo fala assim, eu sou o principal dos pecadores. Jesus chamou, né? Veio para salvar o principal dos pecadores, sou eu. Mas ele sabia a sua posição. Então, ele era uma pessoa realizada nesse aspecto, que não tinha que ter inveja de ninguém. Então, eu preciso dar o melhor de mim mesmo para o reino de Deus e para a glória de Deus. Então, eu preciso sempre perguntar, quando vem aquela ideia assim, por que eu estou falando isso? O que eu estou achando que fulano lá, ele tem que pregar igual ele? Por que eu tenho que tocar igual fulano? Por quê? Como assim? Até porque se a gente imitar ou querer ser como outro, nunca vai ser desenvolvido aquilo que Deus coloca para nós. Se eu sempre quiser tocar a música de outros cantores, eu nunca vou compor a minha música, ou a música que Deus me der, porque eu sempre vou achar que a música do outro é mais bonita do que a minha. Mas quando Deus me ama e eu recebo este amor, eu posso desenvolver aquilo que Deus me concede para abençoar outras pessoas. Está meio fraco, mas amém. Outra coisa, meu querido, então resista à comparação com os outros, certo? Resista à comparação, ok? Você tem o seu valor. Outra coisa, vamos encerrando, dê o melhor de si mesmo. Reconheça, outra coisa, reconheça a sua singularidade. No Salmo 139, já falamos sobre isso aqui, mas vamos ler o versículo para vocês entenderem. Diz assim, tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga de minha mãe. O salmista está dizendo aqui que o Senhor me fez, que o Senhor lhe fez, o fez, né? Ele está falando acerca de si mesmo. Então, o narizinho, o cabelinho, não é? Os detalhes, o jeito de ver, o jeito de sentir, Deus que fez. E cada personalidade, cada jeito que a gente tem, essa informação que a gente recebeu durante a vida, tudo isso forma o nosso ser. E quanto mais nós nos entregamos a Deus, mais Deus revela a nossa singularidade. Então, quando você se sente inseguro, sente inveja. Quando a gente tem inveja? Quando a autoestima está baixa. Mas quando a gente reconhece o nosso valor próprio, quando nós honramos a Deus em obediência, a nossa estima sobe, irmãos. Não que a gente se torne uma pessoa orgulhosa, metida, mas uma pessoa que tem uma firmeza, que sabe o seu valor. Eu lembro que a minha irmã, certa vez, a Salete, talvez esteja assistindo lá em Tatuí, uma vez ela falou assim, você tem que confiar no seu taco. Ela falou assim para mim, eu fiquei pensando, é mesmo, né? Eu preciso ter um pouco de confiança própria, até porque eu tenho valor. Eu tenho valor. Não é apenas porque, nossa, é até difícil falar isso que eu vou dizer agora. Sabe o que eu falo, Senhor? Jesus me salvou, porque Ele me salvou, eu tenho muito valor. Mas mesmo antes de ser salvo, o valor continua sendo o mesmo. Se você pegar uma nota de R$50, novinha, linda, novinha, você faz assim, aí se pega uma outra, amassada, rasgada, aí você vai no mercado, com aquela amassada e rasgada, ela compra a mesma coisa,
do que aquela que é novinha. Porque o valor está nela, é intrínseco a ela, é pertinente a ela. Assim também você tem valor. Deus ama você. Só que enquanto a pessoa, o ser humano, não receber este amor, sempre vai se sentir um pouco inferior, um zero à esquerda. Eu não consigo vencer mesmo, eu sou um fraco, a minha vida não dá certo. Ó céus, ó dia, ó azar. A pessoa fala, tem inveja da barata, inveja do cachorro, tem inveja do vizinho, tem inveja de todo mundo. Às vezes o patrão tem inveja do funcionário, que tem horário para entrar e sair, e o patrão não tem horário para entrar nem para sair. Às vezes há inveja em diversas situações. Então, observe, você tem o seu valor. Quando você chegar lá no céu, Deus não vai falar assim, André, por que você não foi igual Moisés? Você deveria ter aberto o mar também. Deveria ter orado lá e ter quebrado aquela ponte lá para todo mundo passar, sei lá eu o que, né? Você deveria ter derrubado Golias. Deus não vai falar assim, não. Ele vai falar assim, André, por que se eu for reprovado, falo, André, por que você não foi você mesmo? Por que você achou que você deveria ser igual fulano, beltrano ou cicrano? Eu amei você, eu dei a minha vida por você, eu acreditei em você, acredito em você, não é? Então Deus, Ele me ama do jeito que sou, mas não me deixa assim, até porque me ama mesmo. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, meu querido, então Deus, Ele espera que nós sejamos nós mesmos. Claro, você vai receber influências, você vai buscar influências, mas sempre seja você mesmo, alguém entregue, rendido aos pés do Senhor. Paulo fala em Romanos 8:28, que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, ninguém é perfeito e ninguém é 10 em todas as áreas. A única pessoa assim é Jesus, só Ele mesmo. Mas em alguma área você é 10. Tem algumas coisas que Deus quer que você faça. Porque às vezes você fala assim, Deus podia levantar um outro pregador, Deus podia levantar uma pessoa que ensinasse melhor, Deus podia levantar uma pessoa assim para discipular aquela pessoa que é complicada. Às vezes Deus fala, não, é você mesmo que eu quero. A gente tem feito discipulado com alguns irmãos, e a Bíblia diz num certo texto que Jesus viu a multidão, e Ele teve compaixão das pessoas, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Aí Jesus poderia dizer assim, vão e comece a atender esse povo. Ele fala, não, vocês vão orar, ore, para que o Senhor da seara envie trabalhadores, porque a colheita é grande, mas falta gente para trabalhar. Daí imagina eles pensando, nossa, mas se tem bastante gente, era para a gente trabalhar, mas Ele pediu para a gente orar. Tudo bem. Aí eles vão orar, aí depois o Senhor, Jesus fala assim, agora vocês vão, eu vou enviar vocês de 2 em 2, vocês vão curar os enfermos, libertar os cativos e tal. Às vezes nós somos a resposta das nossas próprias orações. Às vezes você está orando para Deus levantar alguém, e você não está percebendo que esse alguém que Deus quer levantar é você mesmo. Vou falar de novo. Às vezes você inveja e pensa tanto na capacidade de outros, que você está pedindo para Deus levantar alguém igual àquele outro, e esse alguém, na verdade, não é outro, mas é você mesmo. Tem algumas orações que você às vezes fala assim, alguém tem que falar para a minha família de Jesus, alguém tem que orar na minha casa, e às vezes Deus está falando, é você que vai orar na sua casa. Às vezes a gente fala assim, se alguém lá em casa, pelo menos um se convertesse, aí os outros podiam ir. Às vezes é você mesmo que tem que começar, porque você tem valor. Por fim, então resista à comparação, reconheça a sua singularidade, você é único. E por fim, você tem muito valor, não é? Então alegre-se com o que você possui. Em Eclesiastes
6, no versículo 9, diz assim: é muito melhor ficar satisfeito com o que se tem do que estar sempre querendo mais. A pessoa que tem a inveja, ela não consegue se alegrar com aquilo que possui. Então, meu querido, esse desejo de adquirir é um problema. Às vezes a pessoa fala assim: só vou ser feliz quando eu tiver tal coisa assim. Será mesmo? Não, não será. Não será. Porque quando alcançar aquilo ali, vai querer outra coisa. E vai pular, né? A gente às vezes é igual criança, né? A minha filha falava assim: eu quero aquela boneca, eu quero aquela boneca, eu quero aquela boneca. Pai, compra a boneca, eu quero a boneca, eu quero a boneca, eu quero a boneca. Aí esperava chegar o Natal, né? A gente compra a boneca. Fica uns 3, 4 dias brincando. Depois larga a boneca. E a boneca fica lá, largada lá, tadinha. Porque o problema não é quando eu tiver isso, não é quando eu chegar lá. O problema não, a solução é viver o agora, é abrir o coração hoje. Então, fazer o que quer é mais importante. Então, que você possa abrir o seu coração. Em Filipenses 4:11, Paulo fala assim: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi a ser honrado e a ser humilhado. Aprendi a comer bem e a passar fome. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, nós precisamos nos contentar com aquilo que Deus já nos deu. Deus já nos deu. Tem algumas coisas que nós estamos pedindo para Deus e nos esquecendo daquilo que nós já temos. Tem uma música que diz assim: eu sou grato por tudo que tenho. Você conhece essa música? Um tesouro, vou pedir para pôr lá na projetor, maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Daqui a pouco nós vamos cantar. Agora, responda aos outros em amor. Diga assim: o amor não é invejoso. Em Mateus, opa, você tirou, filha? Se der para pôr de volta lá. Desculpe, até pedi para ela tirar e agora, né? Mas tudo bem. Mateus 22:39, Jesus fala assim: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Deixa as pessoas serem felizes. Paulo fala em Romanos 12:15: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Aprendi com o pastor Jorge. Ele sempre dizia assim: é fácil a gente chorar com os que choram, mas é um pouco mais difícil a gente se alegrar com os que se alegram. Então, se alguém chegar lá, se alegre. Se fulano conseguir um lugar melhor no emprego que você, se alegre com ele, se alegre para ele, se alegre diante de Deus. Deus tem para ele, mas tem para você também. Você não vai ficar para trás. Você tem o seu valor próprio. Posso ouvir amém mais forte, irmão? Amém. Então se alegre. Nossa, fulano conseguiu, foi trabalhar lá no exterior, ganha lá 40 mil reais por mês. Glória a Deus. Deus abençoe ele lá. Quem sabe um dia ele me chama para lá passear. Se me chamar também, Deus abençoe ele lá, a família dele. Glória a Deus. Não tem problema. Porque o mesmo Deus que está sustentando ele lá é o mesmo meu Deus que vai me sustentar e vai me abençoar aqui. Quando você é amado por Deus, você dá aos outros a oportunidade de escolherem. Abraão falou assim: Ló, nós enriquecemos aqui, estamos com problemas. Escolha um lado, você vai de um lado e eu vou do outro. Você pode escolher.
Olha que maluco. Não. Abraão, homem de fé. E aí o Ló escolheu a cidade pronta. Já tinha lá os grandes comércios, já tinha lá a internet cabeada, não é? Já tinha toda a tecnologia, todo o avanço. E daí o Abraão ficou com o deserto. Deus falou assim: olha, Abraão, olha toda essa terra aí. O Ló escolheu, ele vai morar lá, mas essa terra eu estou dando toda ela para você. Você vai ser dono aqui de tudo isso aqui, e você vai ser pai de uma multidão. Quando a gente é amado por Deus, a gente não tem medo de deixar os outros escolherem. A gente sabe que Deus vai nos sustentar. Eu creio nisso, irmão. Eu creio nisso. Então, encerrando agora de verdade. Chore com os que choram, mas se alegre com os que se alegram. Elogie quando a música é bonita. Quando a sua esposa estiver linda, fala: você está linda. Quando o seu filho tirar uma boa nota, fala assim: eu tenho orgulho de você. Quando o salário dele for 4 vezes maior que o seu, fala assim: glória a Deus por você, meu filho. Porque às vezes tem pais que querem cortar as asas dos filhos, não querem que eles sejam maior do que ele. Isso às vezes é inveja. Não quer que eles cheguem em lugares mais altos. É claro que às vezes, né, a pessoa pode estar com más intenções. Aí você tem que cortar, você tem que, né, ajustar. Não é cortar, é ajustar, é ensinar, é mostrar. Mas quando está crescendo, que seja para a glória de Deus. Alegrai-vos com os que se alegram. Reprograme então o seu modo de pensar também. Colossenses 3:2 diz assim: mantenha os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas que são da terra. Opa, aqui ó, mantenha os pensamentos nas coisas do alto, não nas coisas terrenas. Em Provérbios 23:17 diz: não tenha inveja dos pecadores, procure respeitar e obedecer a Deus todos os dias da sua vida, assim o seu futuro será brilhante. Não tenha inveja dos pecadores. Coisa mais triste, mais esquisitosada é alguém que se diz cristão ou crente, fiel a Deus, ter inveja dos pecadores, que às vezes fica gorando, tentando fazer de tudo para derrubar aquela pessoa. Ame a Deus sobre todas as coisas. O amor não é invejoso. A Bíblia diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, não é? Então, quando a gente sabe que Deus é Deus na nossa vida, Ele vai cumprir o seu propósito na nossa existência, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé então para nós fazermos uma oração e nós cantarmos a canção bonita? Glórias a Deus. Olha só, o seu futuro será brilhante. Você pode dizer, mesmo com a máscara aí, olhando do lado aí para o seu irmão, para a sua irmã, fala assim: o seu futuro será brilhante. Então, o que às vezes falta no coração do homem é se abrir para o amor de Deus, é aceitar o amor de Deus, é acreditar que Deus nos ama, é a gente entrar na nuvem, é a gente aproveitar, colher o dia. Nós precisamos viver o agora na presença de Deus. E agora o Senhor está nos dando a oportunidade de nos curar, de nos abraçar. Ele está dizendo: vem aqui, eu vou ajudar você, eu vou te dar, eu vou ensinar você. Em nome do Senhor Jesus. Quando nós somos amados por Deus, nós nos livramos da ansiedade, porque o amanhã está já nas mãos de Deus. Eu estava agora à tarde brincando com a cachorra lá em casa. Tem uma cachorrinha agora, né? Já tem algum tempo, já 1 ano já, né? Por aí.
E eu estava pensando, nossa, tem hora que eu brigo com ela, eu xingo ela, né? Eu brigo, falo para ela ficar fora. Vai fora! Aí depois ela entra, ela esquece, né? Ela vive aquele momento comigo ali. E às vezes eu vejo ela lá também tão tranquila, sossegada, né? Relaxada, sem pensar, tem que aluguel para pagar, será que amanhã vai ter ração? Não é? Como será que vai ser amanhã, não? Ah, acho que o cachorro do vizinho é mais bonito, né? Você acha? Ela vive aquele momento, Martinha. E naquele momento ela se acha a única cachorra que existe na face da terra. Ela aproveita aquele momento, porque ela sabe que aquele momento seja comigo, com quem for também, porque cachorro é uma benção, né? Ela vive aquele momento. E nós precisamos entender que quando nós nos entregamos a Deus, às vezes Deus tira algumas coisas da gente, mas é porque nos ama. E às vezes Deus nos dá algumas coisas também porque nos ama. Esses dias eu preciso disciplinar minha filha. E eu falei assim, filha, estou disciplinando você, a menor. Não é porque eu estou bravo com você, mas é porque eu estou triste por algumas coisas que você está fazendo que não é isso que Deus quer para você. É diferente, você entende? Às vezes a gente acha que Deus está bravo com a gente, querendo queimar a gente, matar todo mundo. Deus quer me matar, eu errei. Se for assim, já era para mim estar enterrado, já morto mesmo. Mas às vezes Deus não está bravo no aspecto de exigir, mas Deus está dizendo, estou triste, eu não criei você para isso, não criei você para ter inveja dos outros, criei você e você tem o seu valor, eu dei a minha vida por você. Se você quiser hoje, você pode celebrar a vida comigo, você pode brincar comigo, e não se preocupe com amanhã, que amanhã eu vou estar aqui, eu vou cuidar de você, fique de boa, eu cuido de tudo, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos então agora, por favor. Ser amado é a coisa mais gostosa que existe na vida, é ser amado por Deus, é saber que o Senhor nos perdoa, sabe, é saber que Ele nos aceita. Não é a gente que tem que aceitar Jesus, a gente tem que agradecer a Deus, porque Deus nos aceita em Jesus. Quando a gente fala assim, Jesus, agora é o Senhor, eu quero andar do teu lado, quero estar junto a ti, então o amor de Deus é derramado no nosso coração, e nós passamos a sermos carismáticos, a sermos amigos, a sermos pessoas cheias de amor, que não invejam, mas que sabem o seu real significado, que vivem o melhor, que expressam o melhor, que dão o melhor de si mesmos, que se contentam na presença de Deus. Talvez você esteja aí oprimido, chateado, com medo, triste, porque tem sentido isso, tem sentido inveja, tem se inferiorizado, tem se ferido. Mas nessa noite, abra o seu coração, fecha os teus olhos. Pai querido e santo, eu te agradeço pela tua palavra, e que o Senhor me ajude, como o Senhor faz todo dia, o Senhor faz isso, o Senhor me ajuda e ajuda bilhões de pessoas que invocam o teu nome. Faça-nos semelhantes a Jesus Cristo, ajuda-nos, ó Deus, a cada dia a nos alegrarmos com os que se alegram, ó Deus querido, a não queremos a destruição da festa do outro, a não queremos, ó Deus, que venha a chover no dia da festa do outro, Senhor, só porque a gente acha que deveria estar no lugar daqueles. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor nos dê alegria, ó Deus, que nos dê a capacidade de nos alegrarmos. Nós vamos nos alegrar, porque o Senhor nos alegra, o Senhor é a nossa alegria, a tua alegria é a nossa força. Que esta igreja seja uma igreja curada,
que não fica vivendo em rivalidades com outra religião ou com outras igrejas, sejam tradicionais, pentecostais, tenham um estilo de música este ou XYZ, não tem problema. Nós queremos, ó Deus, como diz Paulo, se possível, viva em paz com todos os homens, em nome de Jesus. Porque o Senhor é o Deus que nos sustenta, é o Deus que proveu, é o Deus que nos guardou, que nos abençoou até aqui. E Pai, perdoe aqueles, ó Deus querido, que estão precisando hoje do Teu perdão, pessoas, ó Deus, que estão precisando hoje se posicionar, entrar nessa chuva que lava a alma, ó Deus, crer na Tua palavra, ó Deus, tomar posse pela fé das Tuas promessas, aceitar, pedir, aceitar, receber e viver no Teu perdão, na Tua paz, na alegria, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, o Teu amor preencha os nossos corações. Receba o amor de Deus, levante as suas mãos aos céus, fale: Espírito Santo, enche minha vida com Teu amor, enche a minha vida. Fale para o Senhor agora: Deus, enche a minha vida. Você tem valor, você é importante para Deus. Confesse os seus pecados. Se você está enganado, fale: Deus, obrigado porque o Senhor abriu os meus olhos hoje, em nome do Senhor Jesus. O que o Senhor tem para mim, o Senhor vai cumprir. Eu quero que o Senhor faça a Tua vontade na minha vida, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Traga cura, Senhor, no relacionamento marido e mulher, pais e filhos, filhos e pais. Espírito Santo, converte o coração, Senhor, entre líderes do ministério, líderes de uma mesma denominação, líderes de outras denominações. Haja, Senhor, a Tua bênção sobre, ó Deus querido, a igreja do Senhor Jesus na face da terra, a Tua bênção, Senhor, no corpo diaconal, a Tua bênção, Senhor, com os vizinhos, a paz, ó Deus, a alegria pela conquista do outro, Pai, em nome de Jesus. Que quando nós formos nos lembrar do passado, que seja para agradecer a Deus por todas as conquistas que o Senhor já nos deu, ó Pai, e que nós hoje possamos viver o melhor que o Senhor tem para nós. Nós tomamos posse. Receba a cura nesta noite, meu irmão, receba a cura nesta noite, a vida eterna nesta noite, em nome de Jesus. A vida está em Jesus Cristo. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Então receba o Filho, receba a vida, em nome de Jesus. Amém. Aplauda.